Essa pomba da paz está trazendo verdadeiros milagres de Deus para a sua vida. Estou falando de algo que estava presente, mas oculto em sua vida, algo verdadeiramente abençoado. Neste vídeo, vou te revelar uma coisa muito importante. Deus me mandou te dizer que ainda hoje um sinal dos céus chegará em sua vida. Nos próximos 2 minutos, você já começará a perceber. Deus pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar esta mensagem para não se arrepender depois. Eu peço que não diga isso para ninguém, fique em segredo. No final, vou orar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Você já sentiu aquela sensação de que algo grande está para acontecer? É como se houvesse uma chama acesa dentro de você. Uma certeza profunda de que Deus está preparando algo extraordinário. Meu irmão, se você está assistindo a esse vídeo agora, não é por acaso. Deus está tentando chamar sua atenção, te lembrar que Ele não te esqueceu e que sim, um novo capítulo está prestes a começar em sua vida. Agora me diz uma coisa, você já enfrentou aqueles momentos em que tudo parecia desabar? Aquela sensação de que, por mais que você se esforce, as coisas simplesmente não acontecem como você planeja? Eu sei como é. A vida não é fácil. E muitas vezes parece que as portas estão trancadas, que as lutas são maiores do que nossas forças. Mas é exatamente nesses momentos que Deus está mais perto. Sabe por quê? Porque Ele utiliza as adversidades para te moldar, te fortalecer e te preparar para o que está por vir. Deus nunca prometeu uma jornada sem tempestades, mas Ele prometeu que estaria com você em cada uma delas. E, irmão, eu sei que talvez você esteja passando por uma situação difícil agora, se perguntando quando as coisas vão melhorar. Talvez seja uma batalha financeira, uma crise na família, uma dor na alma que ninguém conhece. Mas eu te digo uma coisa, não desanime. Essas dificuldades são como o fogo que purifica o ouro. É no calor da batalha que você se torna mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus. Receba esse transformar de Deus. Lembre-se que nem sempre o plano de Deus faz sentido na hora. Às vezes, Ele fecha portas que pareciam perfeitas, tira pessoas que pareciam ser essenciais, ou permite que você enfrente situações que você jamais imaginou. Mas entenda, Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Ele está ajustando o caminho para algo muito maior do que você pode imaginar. Você já pensou que talvez o atraso que você está vivendo agora seja, na verdade, a proteção de Deus? Às vezes, o que parece ser uma barreira é, na verdade, um muro de proteção. E enquanto você pensa que está perdendo tempo, Deus está organizando tudo nos bastidores para que o momento certo chegue. Tudo o que você precisa fazer é confiar e não desistir. E outra coisa importante, a sua fé é a chave que destranca as portas do impossível. Se você está passando por uma tempestade, não é hora de baixar a guarda. É hora de levantar suas mãos e louvar mesmo sem entender. Deus honra aqueles que o adoram em meio às lutas, porque é fácil ser grato quando tudo está bem, mas é no meio da tempestade que a verdadeira fé é revelada. Lembre-se de uma coisa, o mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel, o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, é o mesmo que está com você agora. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que foram do fundo do poço ao topo da montanha. Vamos falar de Davi, por exemplo. Ele era apenas um pastor de ovelhas, o mais novo de seus irmãos, desconsiderado por muitos. Mas Deus viu algo nele que os outros não viram. Davi enfrentou um gigante com uma pedra e um coração cheio de fé. Ele não olhou para o tamanho do problema, mas para a grandeza do seu Deus. E apesar de todas as adversidades, ele foi escolhido para ser rei de Israel. Se Deus foi capaz de fazer isso por Davi, o que Ele não pode fazer por você? Ele viu um guerreiro onde todos viam apenas um menino. Então, mesmo que o mundo te subestime, Deus te valoriza.
Ele vê além das suas falhas e limitações. Ele vê o potencial, a força e o propósito que Ele mesmo colocou em você. Receba essa dádiva. E olha, sei que é difícil não desanimar quando tudo parece dar errado, mas eu quero te lembrar de algo. Você é mais forte do que imagina. O Espírito Santo habita em você e é Ele quem te dá a força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Você não está sozinho nesta caminhada. Deus está ao seu lado, te segurando pela mão e dizendo: Filho, eu estou aqui. Confie em mim, porque eu estou preparando algo que vai além do que você pediu ou imaginou. E se o medo estiver tentando te paralisar, deixe-me te dizer algo importante. Coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente, mesmo com medo. Deus não te deu um espírito de medo, mas de força, amor e uma mente sã. Então, quando o medo bater à porta, deixe que a fé atenda. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer gigante que você esteja enfrentando. Receba essa verdade. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital. Deus te diz isso hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Agora quero que você reflita por um instante o que Deus já fez por você até aqui. Quantas vezes você achou que não iria conseguir, mas Deus apareceu de forma inesperada? E se Ele já fez isso antes, por que você acha que Ele não faria de novo? Não subestime o poder do que Deus pode fazer em sua vida. Ele é o Deus das surpresas, o Deus que faz o improvável acontecer. Eu sei que às vezes é mais fácil falar do que viver. Sei que as lutas são reais e que o cansaço pode ser grande. Mas a promessa de Deus para você não mudou. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele ainda tem o controle de tudo, mesmo quando parece que tudo está fora de controle. Receba essa verdade. É hora de romper com as cadeias que te aprisionam na escassez e na preocupação. Deus deseja que você viva uma vida de abundância e prosperidade, não limitada pelas circunstâncias ou por aquilo que o mundo diz que você pode ou não pode ter. Irmão, Deus te criou para viver de forma plena, com alegria transbordante e paz verdadeira. E isso não é apenas sobre ter bens materiais, mas sim sobre viver com a certeza de que Deus é o seu provedor, aquele que cuida de cada detalhe da sua vida. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já se viu preocupado com o amanhã? Com as contas que precisam ser pagas, com o emprego que parece instável, com o futuro da sua família? Eu sei como é. Eu já estive aí também, sentindo o peso da incerteza e da dúvida. Mas sabe o que eu aprendi? Que essas preocupações são como correntes invisíveis, que nos prendem e nos impedem de ver o agir de Deus. E Deus não quer isso para você. A Bíblia nos ensina que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. O problema é que muitas vezes olhamos para as dificuldades e esquecemos de olhar para a promessa. A promessa de Deus não muda, ela é fiel e verdadeira. Se Ele disse que vai te suprir, então Ele vai. Pode ser que você não veja o caminho agora, mas Deus está trabalhando nos bastidores. Ele é o Deus do impossível, o Deus que transforma o pouco em muito, o nada em tudo. Pensa comigo, lembra da história da viúva de Sarepta? Ela estava prestes a fazer a última refeição para ela e seu filho e depois morrer de fome. Mas Deus enviou o profeta Elias, que pediu para ela fazer um bolo para ele primeiro. Isso parecia loucura, né? Mas ela obedeceu, confiou na palavra de Deus e o resultado foi surpreendente. A farinha e o azeite não acabaram até que a chuva voltasse. Isso é a abundância divina, é Deus mostrando que a obediência traz a provisão. Meu irmão, a obediência a Deus abre portas que ninguém pode fechar. E muitas vezes, essas portas estão trancadas pelo medo e pela falta de fé.
Precisamos romper com essas cadeias e acreditar que Deus tem o melhor para nós. Você não foi chamado para viver na miséria, mas para ser um exemplo da graça e da generosidade de Deus. E isso começa dentro de você, quando você decide confiar plenamente em Deus, independente das circunstâncias. Receba essa bênção. Agora deixa eu te falar de algo importante: a mentalidade de escassez. É aquela voz que te diz que você não é bom o suficiente, que você não tem o que é preciso, que sempre vai faltar algo na sua vida. Isso é uma mentira do inimigo. A Bíblia diz que somos filhos do Rei, herdeiros de tudo o que é dele. Isso significa que Deus tem prazer em nos abençoar, em nos dar mais do que pedimos ou imaginamos. Mas para isso, precisamos alinhar nosso pensamento com a verdade da palavra. A prosperidade começa na mente. Você precisa pensar como alguém que já venceu, mesmo antes de ver a vitória se materializar. Deus não quer que você viva com medo de perder o que tem, mas sim com gratidão pelo que Ele já te deu e com fé pelo que ainda virá. Essa é a chave para desbloquear o que Deus tem reservado para você. Crer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E sabe de uma coisa? Tudo o que você precisa já está dentro de você. Deus te deu talentos, habilidades e um propósito único. Muitas vezes, ficamos esperando algo cair do céu, quando, na verdade, Deus está nos chamando para agir com o que já temos. Pode ser um pequeno negócio, uma ideia que parece simples, mas que nas mãos de Deus pode se transformar em algo grandioso. Não permita que o medo de falhar te impeça de começar. Se você der o primeiro passo em fé, Deus vai te guiar pelo resto do caminho. Ele não te chama para uma missão sem te capacitar, então confie que Ele vai te dar tudo o que você precisa no tempo certo. Lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você crê nisso? Se sim, comente: eu creio que Deus está me capacitando para meu propósito. Irmão e irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Tua constância na fé é uma coisa preciosa. É algo raro nos dias de hoje, onde tantas pessoas se desviam do caminho. É fácil se perder, é fácil cair nas distrações e tentações que o mundo oferece, mas tu tens sido firme. Mesmo quando as coisas ficam difíceis, mesmo quando as respostas não vêm no tempo que tu gostaria, tu continuas a caminhar. E sabe o que isso significa? Que o Pai Celestial está olhando para ti com um orgulho imenso. Ele vê cada passo que tu dá, cada esforço que tu faz para te manter fiel. Tu tens sido uma luz em meio à escuridão. Alguém que escolhe continuar acreditando quando outros já desistiram. Isso é poderoso porque o mundo está cheio de armadilhas. Tem tanta gente perdendo a fé, caindo em falsas promessas, deixando de lado o que é eterno por aquilo que é passageiro. Mas tu, irmão e irmã, tu tens segurado firme nas promessas de Deus, e isso não passa despercebido aos olhos do Pai. É como se Deus estivesse pintando um quadro para ti, e cada pincelada fosse parte de um plano maior. Só que às vezes, olhando de perto, a gente não consegue ver o desenho completo. Parece confuso, parece sem sentido, mas o artista sabe o que está fazendo. E esse artista é Deus, que conhece cada detalhe da tua vida. Ele já tem tudo preparado, cada parte, cada curva do caminho. E mesmo que tu não consiga ver agora, confia, porque o que Ele tem para ti é muito maior do que tu podes imaginar. Sabe, muitas vezes a gente quer entender tudo. Quer saber por que certas coisas acontecem, por que certas portas se fecham, por que certos sonhos parecem demorar tanto para se realizar. Mas a verdade é que Deus tem uma visão que nós não temos. Ele vê além do que nossos olhos podem alcançar. E é por isso que Ele pede que a gente confie, que a gente continue firme, mesmo quando não entende o que está acontecendo. Porque é nessa confiança, nessa fé, que Deus trabalha. Receba a graça que vem por meio dessa confiança. Olha, irmão e irmã, a vida com Deus não é uma promessa de que tudo vai ser fácil, mas é uma promessa de que Ele estará contigo em todos os momentos, nas vitórias, mas também nas lutas, nas alegrias, mas também nas lágrimas.
E sabe o que é incrível nisso? Que cada dificuldade, cada batalha que tu enfrenta, Deus transforma em algo poderoso. Ele não desperdiça nada. Cada dor que tu sente, Ele faz uso disso para te fortalecer. Cada lágrima que tu derrama, Ele guarda. E no tempo certo, Ele transforma tudo isso em bênção. Tem uma passagem que diz que quem semeia com lágrimas, colherá com alegria. E isso é uma verdade viva na tua vida. Talvez hoje tu estejas semeando com lágrimas. Talvez as coisas não estejam tão fáceis como tu gostaria. Mas eu te digo, aguenta firme, porque a colheita vem. E quando ela chegar, vai ser com alegria. Uma alegria que só Deus pode dar. Talvez tu te sintas cansado, desanimado. Talvez as lutas pareçam grandes demais. Mas lembra, o Deus que está contigo é maior que qualquer problema. Ele é maior que qualquer desafio. E Ele não te abandonou, nunca. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio, Deus está trabalhando em teu favor. Ele não dorme, Ele não te perde de vista. E o que Ele preparou para ti é muito melhor do que qualquer coisa que tu possas imaginar. Agora não te engana, o inimigo vai tentar te derrubar. Ele vai lançar dúvidas, medos, inseguranças. Vai tentar fazer com que tu desistas, que tu pare no meio do caminho. Mas é aí que tu mostra a tua força. É aí que tu te levanta em fé e diz: eu sei em quem tenho crido. Porque, irmão e irmã, quando tu colocas a tua fé em Deus, nenhuma arma do inimigo pode prosperar contra ti. Continua plantando, continua orando, continua buscando. Deus vê teu esforço, Ele vê teu coração e Ele vai te recompensar. Não desanima, não para agora, porque tu estás mais perto da tua vitória do que imaginas. E não pensa que tua fidelidade só afeta a ti. Não. O que tu faz, como tu vive, tem um impacto em quem está ao teu redor. Tem gente te observando, mesmo que tu não saiba. Tem gente se inspirando na tua fé, na tua constância. Tu estás sendo um exemplo para outros que estão lutando. E isso é algo que agrada ao coração de Deus. Ele utiliza a tua vida para alcançar outras pessoas. Tu és uma luz, irmão. E essa luz, quanto mais tu alimenta, mais brilha. Receba essa verdade. Talvez hoje tu não veja todos os frutos do teu esforço. Talvez as coisas ainda estejam parecendo difíceis. Mas lembra, Deus está pintando o quadro. E quando a obra estiver completa, tu vais olhar e entender cada detalhe, cada pincelada. E vai ver que tudo fez sentido, que tudo tinha um propósito. Eu te encorajo a continuar firme. Continua orando, continua confiando, porque a tua fé está movendo montanhas, mesmo que tu ainda não percebas. Deus está contigo. Ele te vê, Ele te ouve. E no tempo certo, Ele vai te surpreender com algo muito maior do que tu imaginas. Te convido a compartilhar esse vídeo com quem você sabe que está precisando dessas palavras. Deus quer te usar. Ao compartilhar, diga: Deus te diz isso hoje, não ignore. Você já ouviu falar daquela parábola que Jesus nos contou há muito tempo? A parábola do fariseu e do publicano? Essa história é tão poderosa que, mesmo sendo tão simples, revela o verdadeiro estado do coração humano diante de Deus. Tudo começa quando Jesus conta sobre dois homens que foram ao templo para orar. Olha só a cena. De um lado está o fariseu. Naquela época, os fariseus eram vistos como pessoas super religiosas, muito respeitadas pela sociedade. Eles seguiam a lei com rigor, faziam tudo certinho aos olhos das pessoas, mas o problema estava na intenção do coração. Já o publicano, por outro lado, era um cobrador de impostos, uma profissão muito mal vista naquela época. Os cobradores de impostos eram considerados traidores do povo, pois trabalhavam para o governo romano e muitas vezes cobravam taxas extras para se enriquecerem. Ninguém gostava deles. Agora imagina essa cena. O fariseu, com todo o seu orgulho e confiança própria, se aproxima de forma altiva e começa a orar de pé. Ele levanta a cabeça, olha para o alto e começa a falar com Deus de uma maneira que parece mais um discurso de autopromoção do que uma oração de arrependimento. Ele diz: Deus,
Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como esse publicano aqui ao lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Ele está basicamente listando suas virtudes, como se estivesse fazendo uma prestação de contas de tudo o que ele acha que o torna merecedor do favor de Deus. Percebe o tom de superioridade nessa oração. O fariseu não está de verdade buscando a presença de Deus. Ele está se exaltando, comparando-se com os outros e se colocando acima de todos. Ele se acha melhor, mais santo e mais merecedor do que o cobrador de impostos. Para ele, a oração é um palco para mostrar sua justiça própria, e não um momento de humilhação e arrependimento diante de Deus. Mas então Jesus muda o foco e começa a falar do publicano, o cobrador de impostos. Ele está ali, de cabeça baixa, sem ousar levantar os olhos para o céu. Ele se sente indigno, envergonhado por seus pecados. Suas mãos batem no peito, um gesto de profundo arrependimento e dor. Ele não tem palavras bonitas, não sabe como orar de forma eloquente, mas isso não importa. A única coisa que ele consegue dizer é: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Irmão, irmã, essa é uma oração verdadeira, uma oração que nasce do fundo do coração, reconhecendo a própria falha, reconhecendo a necessidade desesperada da graça de Deus. O publicano sabe que não é digno, sabe que não tem nada para oferecer em troca da misericórdia de Deus. Tudo o que ele faz é se lançar na graça divina, sabendo que é tudo o que pode fazer. E é aí que Jesus traz o ensinamento mais profundo dessa parábola. Ele diz que foi o publicano, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado. Por quê? Porque o publicano reconheceu sua pequenez, sua necessidade de perdão, enquanto o fariseu estava tão ocupado se exaltando que não conseguia enxergar sua própria miséria espiritual. Jesus conclui dizendo: todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa história é um tapa na cara da hipocrisia e do orgulho religioso. Jesus estava mostrando que o verdadeiro arrependimento não vem da aparência de santidade, mas de um coração quebrantado e humilde. E isso nos ensina algo tão essencial. Deus não está à procura de pessoas perfeitas ou que acham que não têm pecado. Ele está à procura de corações humildes, dispostos a reconhecer suas falhas e buscar a misericórdia. Quantas vezes, sem perceber, a gente se comporta como o fariseu, achando que só porque estamos na igreja, lendo a Bíblia ou fazendo boas obras, estamos mais perto de Deus do que os outros. A verdade é que todos nós precisamos do perdão e da graça de Deus, sem exceção. Não importa se tu és um pastor, um líder ou um simples membro da igreja. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa parábola traz uma mensagem de esperança incrível para aqueles que se sentem perdidos e pecadores. Se tu te achas indigno de estar na presença de Deus, se tu te vês como o publicano, isso é um bom sinal. Significa que tu reconheces a tua necessidade de Deus, e é exatamente aí que começa a verdadeira transformação. Deus não despreza um coração arrependido, pelo contrário, ele se aproxima, perdoa e restaura. Receba esse restaurar de nosso Pai. Quando tu orares, lembra-te do publicano. Seja sincero com Deus, reconheça tuas falhas e peça misericórdia com um coração genuíno. Deus não está interessado em palavras bonitas, mas sim em corações sinceros. E não te esquece, a humildade é o caminho para a exaltação. Quando tu te humilhas diante de Deus, Ele te levanta de um jeito que tu nunca imaginaste. Essa parábola é um convite para uma vida de humildade, de reconhecimento sincero das nossas fraquezas e de uma dependência total da graça de Deus. Ela nos ensina que, diante do trono de Deus, não há lugar para orgulho ou justiça própria. O que há é um amor imenso, uma misericórdia infinita, pronta para nos alcançar, não importa quão longe tenhamos ido.
Receba esse amor. Agora preciso te revelar 3 versículos escondidos na Bíblia que possuem uma verdade poderosa e são capazes de mudar o rumo da sua vida. Ouça com muita atenção, pois essas palavras contêm o poder da transformação. Vamos começar em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo é um verdadeiro chamado para quem está em busca de respostas. Muitas vezes, passamos por momentos de incerteza e dor, achando que Deus não está nos ouvindo. A realidade é que Ele está sempre pronto para ouvir nosso clamor. Mas é preciso que a gente chame por Ele, com fé e sinceridade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, perdido ou até mesmo desesperado, sem saber para onde ir ou o que fazer? E nesses momentos, você já pensou em realmente parar tudo e clamar a Deus? Não estou falando de uma oração rápida, mecânica, feita por costume. Estou falando de um clamor verdadeiro, aquele que sai lá do fundo do seu coração, quando você reconhece que precisa de ajuda. O tipo de clamor que é movido pelo desespero por uma resposta, por uma direção. É isso que Jeremias está nos ensinando. O profeta nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, a chave está em simplesmente chamar a Deus. Não importa quão complexa seja a situação, o chamado deve ser feito com fé. Pode ser um problema familiar, financeiro, uma enfermidade ou até um sonho que parece impossível de ser realizado. Deus te convida a clamar por Ele, porque Ele está sempre disposto a responder. Receba a resposta que você precisa de nosso Pai. Quando Deus diz, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Ele está falando sobre revelações que vão além do entendimento humano. Ele pode te mostrar soluções que você nunca imaginou, abrir portas que pareciam trancadas e trazer paz em meio à tempestade. Mas o segredo está no clamor, e muitas vezes a gente subestima esse poder. A gente corre atrás de tantas soluções, busca tantos conselhos, mas esquece de ir direto à fonte de toda a sabedoria, Deus. Tem uma coisa interessante nesse versículo também. Deus fala em coisas grandes e firmes. Não são apenas respostas pequenas, temporárias ou rasas. Ele está prometendo algo sólido, algo que vai transformar sua realidade de uma maneira profunda. Muitas vezes, a gente se contenta com coisas pequenas, com soluções rápidas, sem imaginar que Deus pode ter algo muito maior e melhor guardado para nós. E é justamente isso que o clamor genuíno revela. Os planos grandiosos que Deus tem para você. Então, se você está enfrentando alguma situação difícil agora, faça uma pausa e clame a Deus de todo o coração. Fale com Ele como se estivesse falando com um amigo, com alguém que te conhece profundamente e sabe tudo sobre você. Diga exatamente o que está sentindo, sem rodeios, sem máscaras. Ele entende sua dor, sua dúvida e suas limitações. E uma última coisa, não se esqueça de agradecer a Deus mesmo antes da resposta. O ato de clamar é, por si só, um sinal de fé e dependência. E quando você já agradece mesmo sem ver o resultado, você está demonstrando confiança na promessa dele. Isso é fé genuína, meu irmão. Isso é confiar que Deus não apenas ouve, mas também se importa, se move e faz acontecer. Receba essa graça. O segundo versículo, Romanos 12, versículo 2, é realmente um daqueles que podem mudar tudo na vida de um cristão. Ele diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parece simples, né? Mas esse versículo carrega uma profundidade tremenda. Ele fala de algo que muita gente não percebe. A batalha na nossa vida espiritual começa na mente. Quando a gente fala em não se conformar com este mundo, o que Paulo está dizendo é para não aceitar os padrões e as influências que vêm de fora. O mundo está cheio de ideias, pensamentos e comportamentos que vão na contramão do que Deus quer para nós.
O mundo nos ensina a ser egoístas, a correr atrás só do que é material, a buscar reconhecimento e sucesso a qualquer custo. Mas o que Paulo nos alerta é para não aceitar isso como normal, como se fosse a única maneira de viver. Ele está nos chamando para ser diferentes, para sermos pessoas que pensam de maneira contrária ao que o mundo impõe. Agora, o ponto-chave desse versículo é a parte que fala sobre transformação. E essa transformação não é uma coisa mágica que acontece de uma hora para outra. É um processo. E esse processo começa na mente. Se você mudar a maneira como pensa, você muda a maneira como vive. É como uma reforma interna. Imagine sua mente como uma casa que está cheia de móveis velhos, que já não servem mais, que estão quebrados e acumulando poeira. Para essa casa ficar em ordem, você precisa retirar tudo o que é velho e começar a colocar coisas novas. É exatamente isso que a renovação da mente faz. É tirar os velhos pensamentos e padrões que nos afastam de Deus e colocar novos pensamentos que são baseados na palavra dele. Quando a gente se permite essa renovação, a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. As preocupações que antes nos dominavam começam a perder força, a ansiedade diminui, aquela necessidade de ser aceito pelos outros fica para trás, porque a gente passa a entender que a única aceitação que importa é a de Deus. E sabe o que é incrível? Quando você muda sua mente, você começa a perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita, mesmo que às vezes seja diferente do que a gente esperava. Receba essa bênção. Renovar a mente também é deixar para trás mentiras que o mundo coloca em nossa cabeça, como você não é bom o suficiente, você não vai conseguir ou ninguém te ama de verdade. Essas são sementes de desânimo que o inimigo tenta plantar no nosso coração. Mas quando você decide renovar a mente com a palavra de Deus, você começa a perceber que você é amado, que você é valioso, que você é escolhido por Deus. A verdade dele começa a preencher sua mente e seu coração de um jeito que nada mais pode fazer. A renovação da mente é um exercício diário. Não é uma coisa que você faz uma vez e pronto, está tudo resolvido. É como alimentar o corpo. Você precisa fazer isso todo dia para se manter forte e saudável. Com a mente é a mesma coisa. Você precisa encher ela com a palavra de Deus todos os dias para não deixar que os padrões do mundo voltem a dominar seus pensamentos. Isso significa ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, orar, buscar a presença de Deus constantemente. Quanto mais você se encher da palavra, mais sua mente será transformada e mais você vai experimentar a paz, a alegria e a vontade perfeita de Deus para a sua vida. E meu irmão, entenda isso. Renovar a mente não é só pensar positivo. Não é apenas ter uma atitude otimista, achando que tudo vai dar certo sempre. A renovação da mente é muito mais do que isso. É uma transformação espiritual profunda, guiada pelo Espírito Santo, que nos leva a entender quem Deus realmente é e quem nós somos nele. Quando nossa mente é renovada, a gente começa a tomar decisões diferentes, a agir de maneira mais sábia, a tratar as pessoas com mais amor e paciência, a lidar com os desafios com mais fé e esperança. Receba esse renovar divino da sua mentalidade. Se você está lutando contra pensamentos negativos, ansiedades ou preocupações, lembre-se deste versículo. Decida renovar sua mente. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a identificar os pensamentos que não vêm de Deus e substituí-los por pensamentos baseados na verdade dele. Não é fácil, mas é possível, e os frutos dessa mudança serão evidentes na sua vida. Você verá mais paz, mais clareza e um senso de propósito maior. O último versículo que quero compartilhar hoje é Abacuque 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que lição de fé. Esse versículo fala sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo está dando errado. Ele não fala sobre uma fé condicional, que depende das bênçãos ou de resultados imediatos. Ele fala sobre uma alegria que vem da salvação, da certeza de que não importa o que aconteça, Deus é fiel e está no controle. Muitas vezes a gente quer seguir a Deus quando tudo está indo bem, quando os frutos estão aparecendo e as bênçãos estão chovendo. Mas e quando tudo parece seco? E quando as portas estão fechadas? É aí que esse versículo nos desafia. Ele nos chama para uma fé inabalável, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é suficiente, Ele é nosso tudo. Sabe, meu irmão, talvez você esteja em uma situação difícil agora, com as figueiras da sua vida não florescendo e os campos parecendo estéreis. Mas não desanime. Lembre-se de que Deus é fiel. E mesmo que tudo ao seu redor pareça incerto, você pode encontrar alegria nele. Esses 3 versículos trazem ensinamentos poderosos sobre clamor, transformação de mente e fé inabalável. Não são apenas palavras bonitas, mas verdades que podem mudar o rumo da sua vida se você colocá-las em prática. A Bíblia está cheia de promessas e verdades poderosas, e cabe a nós mergulhar nela, descobrir esses tesouros e permitir que eles transformem nossas vidas. Não se esqueça, meu irmão, Deus te ama, Ele tem planos incríveis para você, e tudo o que Ele deseja é que você viva uma vida plena, com um coração confiante e uma mente renovada. Então comece a aplicar esses versículos hoje mesmo. Clame a Deus, renove sua mente e alegre-se nele, mesmo nos dias difíceis. Deus está no controle. E se esse vídeo te abençoou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que, ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros e, ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora". Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, assim você não perderá mais nenhuma bênção dos céus e ficará por dentro de qualquer revelação que nosso Pai Celestial venha a nos conceder. Agora você precisa e necessita tocar o vídeo em que aparece na tela, é uma nova oportunidade única que acabou de surgir.